Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Francisco Carvalho, mais uma vez aqui com vocês, hoje, dia 1º de novembro. Neste vídeo eu vou falar sobre cristofobia, um termo que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro falou algum tempo atrás. Vou falar sobre uma igreja batista lá nos Estados Unidos que foi incendiada por pessoas de esquerda e vou falar sobre uma brasileira que foi assassinada na França por jihadistas, também pessoal da esquerda. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o sino ligado para receber os meus vídeos. Eu peço uma gentileza da sua parte para divulgar este vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. E se você gostar, eu peço, por favor, que você deixe o seu like, ajude aqui o canal. Gente do céu, na noite da terça-feira, dia 27, a Igreja Batista na Filadélfia, Estados Unidos, o estado da Pensilvânia, uma igreja vietnamita, foi alvo de ataques violentos de movimentos de esquerda. O termo esquerda aqui, ele é didático para se referir a pessoas que se colocam do lado do erro, do lado do engano, do lado daqueles que querem destruir o que é bom, o que é belo, o que é de Deus, o que é sagrado, princípios, valores, a moral de Deus, igrejas, cristãos. E esse pessoal tem um ódio mortal dos cristãos. A esquerda tem ódio mortal dos cristãos, sempre teve. Essa igreja batista foi incendiada e também esse pessoal esquerdista, violento, saquearam lojas, saquearam pelo menos 200 lojas na cidade. O pastor disse que queimaram o telhado e as chamas queimaram a igreja toda. Mas o pastor disse que não faz ideia porque eles atacaram a igreja. A ideia, pastor, é que eles odeiam os cristãos, eles odeiam tudo aquilo que traz o nome de Deus. Eles odeiam a igreja. A esquerda odeia a igreja. A esquerda nutre um sentimento de ódio contra os cristãos. Pastor, confie em Deus porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, disse Jesus, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. O Senhor Jesus, claro, não estava incentivando que a perseguição aconteça aos cristãos, que a perseguição aconteçam àqueles que amam a justiça, que amam as coisas de Deus, que amam o que é correto. O Senhor Jesus não estava dizendo, aprovando essa atitude de perseguição às pessoas por causa da justiça. Não, de forma nenhuma. O Senhor Jesus apenas deu uma palavra de conforto, de consolação para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque esse tipo de perseguição sempre aconteceu e sempre vai acontecer desde o Éden, desde o jardim do Éden, desde o princípio da criação, o início da criação. As pessoas que se colocam do lado da justiça, que se colocam do lado do que é correto, do que é certo, sofrem perseguição por aqueles que se colocam do lado oposto. Sempre existiu o lado do bem e o lado do mal. Acontece que, e essa esquerda que eu me refiro, esses movimentos esquerdistas, esse pessoal da esquerda, eles se colocam do lado do mal. Eu não entendo por que pastor defende ideologias de esquerda. Tem pastor que defende ideologias e pautas dos esquerdistas. Eu não entendo por que eles fazem isso. Mas fica firme, pastor. Fica firme, porque o Senhor Jesus disse, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Não há templo destruído que abale a fé da igreja. Ainda que eles destruam igrejas, templos cristãos, a fé da igreja, a fé do povo de Deus, eles não vão poder eliminar, eles não vão poder destruir. Eles não respeitam a fé dos outros. Eles não consideram aqueles que pensam diferente deles.
eles não têm o menor respeito. E eles não pensam duas vezes em destruir. Esses movimentos de esquerda, esse pessoal de esquerda, não respeita. Não respeita a religião dos outros, ainda que queime os prédios, ainda que queime as paredes, o teto, as coisas do templo, mas eles jamais vão queimar, jamais vão incendiar a fé que está no coração dos homens e das mulheres de bem, dos homens e das mulheres de Deus. Esta fé que está no coração jamais poderá ser queimada, incendiada com este fogo que queima a alvenaria, que queima a parede, que queima madeira, que queima isopor, que queima essas coisas, que queimou o templo. Este fogo jamais vai queimar a fé no coração dos homens e das mulheres de bem. Esta fé no coração já é uma chama, um fogo, mas não é este fogo que nós conhecemos, é o fogo do Espírito, é a chama do Espírito Santo, ardendo e queimando no coração. Queimem os templos com o ódio de vocês, queimem as coisas relacionadas com Deus, templos, símbolos cristãos, queimem. Com este ódio mortal que vocês têm, queimem, mas a fé no coração dos cristãos, dos homens e das mulheres de bem, vocês não vão conseguir queimar jamais. É um horror essa cristofobia que vocês têm, é um horror. O presidente Bolsonaro se pronunciou um dia desses falando a respeito da cristofobia. Aí o Senhor Jesus deu conforto, deu uma palavra de conforto, dizendo: bem-aventurados são vocês, povo meu, povo de Deus, quando vocês forem sofrerem perseguição, quando vocês sofrerem martírio, quando vocês sofrerem afronta por causa da justiça, ou seja, por causa do reino de Deus, por causa de Jesus Cristo e da sua palavra. Bem-aventurados, palavras de conforto, palavra de conforto dada pelo Senhor Jesus. E ainda tem muita gente que diz que não existe cristofobia, que não existe ódio aos cristãos. Então os cristãos precisam se unir, os cristãos precisam colocar o joelho no chão, os cristãos precisam se juntar em oração, né? Oração pedindo a Deus que proteja o seu povo que é perseguido e é massacrado. E eu não estou aqui fazendo o papel de vitimista, não. É porque os cristãos são de fato perseguidos, minha gente. Os cristãos são de fato perseguidos em todo o mundo. Minha gente, não foi somente lá na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, que aconteceram manifestações de destruição, de ódio contra cristãos. Aconteceu também na França. 3 pessoas morreram em um atentado com faca contra uma igreja em Nice, no sul da França. Uma das vítimas do ataque à Basílica Notre-Dame de Assunção, em Nice, na França, é uma mulher brasileira. O atentado ocorreu nesta quinta-feira, aproximadamente às 9 horas em horário local, ou seja, 5 horas em Brasília. 3 pessoas morreram. A brasileira foi identificada como Simone Barreto Silva, de 44 anos. Ela era natural de Salvador e morava na França havia 30 anos. Mais um caso de perseguição aos cristãos. Simone Barreto estava na Basílica, então certamente uma mulher católica, uma mulher cristã católica, e vai aqui os meus pêsames à sua família, os meus pêsames aos seus filhos. Aqui é uma foto dela com seus filhos. Eu não sei qual a idade tem agora os filhos. Antes, agonizando, ela disse que amava os filhos. Esta brasileira, cristã, católica, assassinada quando estava dentro de um templo cristão, um templo católico, estava certamente fazendo as suas preces, a sua devoção, foi atacada e morta brutalmente. Então vai os meus pêsames a todos os seus familiares, os seus filhos e parentes que estão de luto.
É a cristofobia acontecendo à luz do dia, só não vê quem não quer ver, quem não quer enxergar, não vai enxergar de jeito nenhum. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro lamentou, né, na quinta-feira, a morte da brasileira que morava ali na França. Bolsonaro disse: nós ficamos sabendo da notícia triste mundo afora de decapitação de pessoas, de cristãos na França. Parece que uma brasileira também foi esfaqueada. Foi assim que falou o presidente. Mas eu volto a dizer: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa de Deus, por causa do cristianismo, por causa de Jesus Cristo, das coisas de Deus, por causa de tudo aquilo que é correto. Bem-aventurado é palavra de Jesus de conforto para todos nós, para não termos medo, para não ficarmos intimidados. O cristianismo tem que avançar porque os cristãos são corajosos, são destemidos e sabem que o máximo que pode acontecer com eles, os cristãos sabem muito bem disso, o próprio Jesus disse: o máximo que pode acontecer com vocês é que tirem a vida de vocês. O que é isso diante do Senhor Deus, que pode matar o corpo e matar a alma? Eles não vão poder atingir aquilo que Deus tem preparado para vocês. Eles não vão poder tocar, mexer, eles não podem mexer naquilo que Deus tem preparado para vocês. Então não tenham medo, sejam corajosos, destemidos, avancem, tenham fé, confiem, fiquem firmes. Eles vão apenas, com o ódio mortal deles, eles vão, no máximo, atingir o corpo de vocês. Mas a alma eles não vão tocar. Eles também não vão tocar naquilo que Deus tem preparado para vocês. Por quase 2 horas, esta brasileira agonizou até morrer. Uma mulher negra que foi brutalmente assassinada nesse ataque jihadista aos cristãos que estavam na Basílica. Eu pergunto, os esquerdistas que usam os negros como bandeira ideológica, cadê a voz desse pessoal? A negra foi assassinada lá na França, dentro de uma basílica, minha gente. Cadê a voz daqueles que usam os negros como sua bandeira ideológica? Cadê? Cadê a voz desse pessoal? Ela foi assassinada por esquerdistas igual eles. Igual esse pessoal que levanta a bandeira, os negros como bandeira ideológica. E esquerdista não fala mal de esquerdista, é por isso que eles se calam. É por isso que eles se calam, eles estão calados, porque foram esquerdistas iguais a eles que cometeram essa atrocidade, essa violência absurda contra uma mulher que estava dentro de um templo cristão, fazendo as suas preces. Eles são cúmplices, minha gente, pelo amor de Deus, entenda, esquerdistas são cúmplices entre si. A causa negra é apenas uma farsa, minha gente, que os esquerdistas usam como bandeira ideológica. Não caiam nessa armadilha. Não caiam neste engano, é uma fraude. Eles usam os negros, sempre usaram os negros. Os esquerdistas sempre usaram os negros como bandeira ideológica. Não somente os negros, mas outros grupos. Eles dividem o povo, eles dividem a sociedade e levantam bandeiras ideológicas de grupo A, de grupo B, de grupo C, e por aí vai. Esse pessoal é do mal, é do maligno. Jihadistas, muçulmanos terroristas, assassinam os cristãos, decapitam cristãos, degolam cristãos mundo afora. Cadê o pessoal que gritava aos berros dizendo vidas negras importam? Cadê esse pessoal? Vidas negras importam. Cadê a voz desse pessoal? Cadê a voz do Papa, minha gente? Foi uma católica que foi assassinada. Cadê a voz do Papa? Cadê o Papa dos católicos? Eu sou cristão, só que eu sou cristão evangélico, eu não sou católico. Mas eu me solidarizo com os cristãos católicos. Essa mulher estava no templo fazendo as suas preces, as suas orações. Eu me solidarizo com a família e com os amigos dela. E agora, os 3 filhos desta mãe, como é que vão ficar os 3 filhos, as 3 crianças? Claro, vão ficar órfãos, já estão órfãos, agonizando até a morte. Antes de morrer, Simone disse: diga aos meus filhos que eu os amo. Palavra da Simone antes de morrer. Cadê a voz desse pessoal que levanta a bandeira, da imprensa tradicional que levanta as bandeiras esquerdistas,
Cadê a imprensa, minha gente? Cadê a imprensa tradicional? Se não fosse a internet, este caso de cristofobia não teria eco. Como milhares e milhares de cristãos que são mortos, assassinados por esquerdistas muçulmanos no mundo inteiro. E não somente por esquerdistas muçulmanos, mas por outras esquerdas mundo afora. E por falar em imprensa, gente do céu, vejam o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Eu não vou colocar o vídeo, mas eu vou colocar o áudio. Por questões de direitos autorais, eu vou colocar apenas o áudio. É uma entrevista que a Globo fez com o diretor da Anvisa e na entrevista o diretor não ficou calado diante das mentiras da Globo, diante das fake news da Globo. Da Globo para todo o Brasil, a fake news acontecendo à luz do dia, às claras, diante dos nossos olhos. As fake news que a Globo propagou e continua propagando, a gente está vendo agora às claras. Tem uma pergunta para o senhor, por favor, Mônica. Boa noite, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Jordão. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o André Brigano se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro. E, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais com o dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Jordão. Portanto, sua assessoria errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela veio depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jordão, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com a vacina. A gente não pode deixar que as coisas saiam do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente, né, de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte: qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder a Mônica Waldvogel. E também ela erra quando ela disse que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões. Tá vendo, minha gente, como que é o jornalismo tradicional? Esse jornalismo, por décadas, esta Rede Globo de televisão manipulou a mente, a consciência dos brasileiros com suas mentiras. A Rede Globo sempre fez isso. Quando eu era jovem e assistia a Globo, eu não tinha essa percepção. Mas à medida que eu fui crescendo e estudando, eu fui percebendo que eu era manipulado pela Rede Globo e eu fui parei de vez, parei definitivamente de ver qualquer coisa da Rede Globo. Aqui em casa a gente não usa canais abertos de televisão, não somente a Globo, mas nenhum outro canal aberto de televisão nós usamos, porque nós não admitimos sermos manipulados. E a gente vê isso claramente escancarado aqui, a fake news acontecendo aqui, e o diretor da Anvisa foi firme, e nós precisamos de homens públicos, de funcionários públicos aí na frente dos órgãos, nos cargos dos órgãos públicos, cargos de direção, homens firmes, pessoas sérias, pessoas corretas, pessoas que não se abaixam diante
dessas coisas. Então, o pessoal aí da Globo, essa Mônica, que eu não sei o sobrenome dela, mas passando vergonha, esse pessoal da Globo passando vergonha, o âncora passando vergonha, porque é o mínimo que eles podem ter, é passar essa vergonha diante de tanta mentira, diante de tanta fake news que propagam. Muito bem aí a postura do diretor da Anvisa. Eu estou gravando este vídeo e está chovendo aqui na minha cidade e o barulhinho da chuva aqui está muito agradável. Não sei se dá para vocês ouvirem aí. Pessoal, e veja o desespero deu para perceber aí no áudio, o desespero do âncora, do apresentador ao interromper de forma grosseira, mal educada. Ele interrompe o diretor da Anvisa que, enquanto está falando, ele tentando salvar, tentando aí proteger a sua colega, a Mônica. Maravilhoso, maravilhoso, impagável. Essa postura do funcionário público, aí o diretor da Anvisa, foi impagável. Esse papelão, né, da Rede Globo de televisão. Agora imagine se esse diretor não estivesse aí para desmascarar, desmentir essas mentiras da Globo. E a população ia receber isso aí, com essa mentira, como verdade. Mas o diretor estava aí e ele desmascarou, mais uma vez, a Globo é desmascarada, é desmentida diante do povo, e o povo está vendo isso, e é muito bom. Pessoal, você não faz ideia o quanto eu já pedi a Deus, eu orei para que essa Babilônia global, essa Babilônia brasileira televisiva viesse ao chão. Grandes impérios, grandes países, grandes imperadores vieram ao chão, caíram por terra, foram apagados da face da terra, grandes reinos. Por que essa Babilônia televisiva global também não pode cair ao chão? Eu pedi a Deus, quantas vezes eu orei, essa Babilônia que destruiu famílias, essa Babilônia que destruiu casamentos, essa Babilônia que foi o estupim para destruir lares, essa Babilônia que incentivou tudo que não presta a entrar dentro dos lares, drogas, imoralidades. Essa Babilônia que trabalhou para destruir os valores, as bases do cristianismo, as bases e os valores da Bíblia. Essa Babilônia que militou e continua militando contra a moral de Deus na vida dos brasileiros. Quantas vezes eu orei pedindo a Deus que ela viesse ao chão. E é uma alegria enorme, eu dou gargalhadas quando eu vejo isso acontecer, ela sendo desmascarada à luz do dia e todos os brasileiros podendo assistir essa Babilônia sendo arruinada. É muito bom, gente, ver isso acontecer. Mas esse pessoal que está entrevistando o diretor da Anvisa, essa Mônica Waldvogel, eu acho que é assim que fala o nome dela, o âncora foi ríspido, uma rispidez gratuita com o diretor da Anvisa, só porque o diretor da Anvisa pensa diferente das ideologias da Globo, e eles são ríspidos, eles são grossos, são mal educados com o diretor da Anvisa. Pois é, pessoal, essa é a mídia. Essa é a mídia tradicional que existe. Estão entendendo por que eles são contra o conservadorismo, eles são contra os cristãos, eles são contra aquilo que é chamado comumente, né, de direita, e o quanto eles têm ódio? Porque são as pautas, eles levantam as bandeiras da esquerda. A mídia, não somente brasileira, mas a mídia mundial, ela está a serviço da esquerda no mundo inteiro. Não é somente aqui no Brasil, no mundo inteiro. E os conservadores têm encontrado voz na internet. A internet é o meio que Deus usou, que Deus levantou, que Deus trouxe para dar voz aos conservadores, a voz da direita. A gente não sabe até quando, porque a qualquer instante podem censurar de vez a voz dos conservadores. Mas enquanto ainda pode falar, a gente fala. Enquanto a gente ainda pode dizer e pode abrir a boca e falar, nós vamos fazer isso. Tá certo, minha gente? Então, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário
e compartilha com todo mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Continue comigo nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Valeu e a gente se vê já já.